de ansiedade. A função dos mecanismos de defesa do ego é eliminar a ansiedade. Quer dizer, o mecanismo de defesa do ego é como se quisesse ser uma solução para aquelas angústias primitivas e ansiedade primitiva que geraram o mal-estar naquela pessoa. Então, é uma maneira de se defender da ansiedade, mas, curiosamente, não se defende, acarreta mais dificuldades ainda. É uma defesa, mas ao mesmo tempo é uma solução capenga, quer dizer, não se resolve. Então, o mecanismo de defesa, chamado isolamento, é aquele mecanismo que tenta eliminar as ansiedades, as angústias provocadas pelas emoções, dando assim a impressão que na consciência daquela pessoa não existe nenhum problema. Então, vem, por exemplo, como exemplo, o que estou chamando de mecanismo de defesa do ego, isolamento, o caso de certo paciente que tem enormes raivas, enormes conflitos com a sua agressividade, mas, no entanto, passa uma dose de muita cordialidade e afeição social no seu convívio diário. Quer dizer, dá a impressão que ele é uma pessoa muito calma. Então, no fundo, ele é uma pessoa, aquele paciente é uma pessoa de profunda dificuldade com a sua agressividade. Quer dizer, fora daquele ambiente, ou fora de uma situação que ele está sendo mais controlado, ele pode causar determinadas violências, ou pequenas violências, sem que as pessoas percebam, para descarregar na sua compulsão essa ansiedade. Então, como exemplo, supondo aqui, hipoteticamente, um paciente que possua com muita intensidade o transtorno obsessivo compulsivo e que socialmente ele parece muito cordial e educado. Mas quando ele sai à rua, ele pode ter uma compulsão, como é um caso conhecido, uma compulsão de arranhar com uma chave a lataria de um carro novo que está estacionado no meio da rua. É como se ele necessitasse fazer aquela destruição naquele carro, que é uma coisa que para ele ninguém vai perceber, ninguém vai saber, que vai incomodar muito o dono do carro, mas não vai dar nenhum outro transtorno de ser chamado a atenção ou pego no momento desses ataques. Né? Então, mas com isso descarrega. Ele, paciente, reconhece que aquilo é muito estranho, aquela atitude dele, mas mesmo reconhecendo essa atitude estranha, executa o ato. Quer dizer, isso é uma forma psicodinâmica de ver o que eu coloquei no mecanismo de defesa do ego, isolamento. A outra forma de mecanismo de defesa do ego, muito comum no transtorno obsessivo-compulsivo, vem a ser o nome de formação reativa. É uma situação também surgida ao longo da vida da pessoa, que vai se acumulando ao longo da vida, quando chega na fase adulta, passa a ter então uma formação reativa. Quer dizer o que com isso? O paciente se sente ameaçado por seus impulsos internos, de uma maneira inconsciente, não consegue verbalizar isso bem, mas faz o seu oposto. É semelhante àquilo que se pode estudar na reação contrafóbica, mas só que não é uma reação contrafóbica consciente. Se trata de uma formação reativa, de algo que vem do mundo inconsciente. Ele pode achar temeroso com seus impulsos agressivos e, para provar que ele não tem medo das coisas que ele se sente agressivo, ele se lança a mostrar que ele está apto a lidar com ambientes agressivos, ambientes hostis. Então, para provar que ele mesmo é uma pessoa calma, ele tenta, às vezes, tratar, quer dizer, convencer, ou pelo menos minimizar efeitos de hostilidade de uma outra pessoa. Quer dizer, dá a impressão que se trata de alguém muito consciente, com muita clareza do seu espírito de apaziguamento. Mas, no fundo, ele está fazendo uma ação para provar a ele que ele não tem medo das agressões. Então, é como se ele falasse para si próprio que ele pode fazer uma coisa acima do que ele consegue. Quer dizer, isso no caso da agressão, né? Pode ser também no caso do lado amoroso, o inverso, né? Tenha conflitos violentos de que ele não se sente impossibilitado de amar, incapacitado de amar, por razões que foi vivendo ao longo da vida. Então, por uma formação reativa dele, ele se lança a querer fazer determinadas formas de verbalizações, ou mesmo
de grandes expressões amorosas, no caso, se for uma mulher, distribuindo grandes quantidades de flores. Por exemplo, eu estou aqui criando uma imagem, digamos, um exemplo, né? De dar muitas flores ou muitos presentes, como prova de que possui esse amor grande, quando ele tem uma incapacidade profunda de se sentir com amor para dar. Quer dizer, ele faz o oposto da formação reativa dele. Na formação reativa.